Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus irmãos, é: os cristãos, eles devem guardar o sábado? O cristão deve guardar o sábado? É uma pergunta. Vamos tentar aqui ter uma noção, uma ideia, uma reflexão. Eu quero trazer algumas passagens bíblicas do Novo e do Velho e do Novo Testamento para você. Mesmo que seja de forma resumida, mas vamos ter uma compreensão melhor? Bora lá? Frequentemente se diz que Deus instituiu o sábado, ou sabá, no Éden. Algumas pessoas dizem isso, tá? Por causa de sua conexão com a criação em Êxodo 20.11. Tá? Apesar do descanso de Deus ser no sétimo dia, Gênesis 2.3, ter sugerido uma futura lei do sábado, não há registro. Ainda que isso tenha acontecido, ainda que tenha esse indicador, tá? Não há registro bíblico do sábado antes dos filhos de Israel terem deixado a terra do Egito. Tá? Então não há, tá certo? Tá conseguindo entender? Não, então continua que você vai entender. Vamos lá. Em nenhum lugar das Escrituras há qualquer indício de que guardar o sábado tenha sido praticado de Adão a Moisés. Não tem registro algum canônico. Não há nada, nem apócrifo, nem livro histórico. Pelo menos é o que nós temos sabido. Tá? A palavra de Deus deixa muito claro que guardar o sábado era um sinal especial entre Deus e Israel, tá bom? Algumas denominações ditas como cristãs evangélicas, principalmente no Brasil, dizem que devem guardar o sábado e guarda o sábado e briga e faz questão, tá? Inclusive, se não formos dessas religiões, nós não temos salvação, nós estaríamos pecando contra Deus. Isso dentro do contexto evangélico no Brasil. Então existem algumas religiões, algumas denominações ditas como cristãs, como evangélicas, que dizem que temos que guardar o sábado. Na verdade, o sábado é para o judeu, não é para o gentil. Para o gentil não tem esta lei, essa ordenança. Vamos lá. Então, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim? Levei e os trouxe. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes minha aliança, então sereis a minha prosperidade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 3 e 5. Está falando para quem? Ok? Presta atenção, você vai entender. Se até aqui você não pegou, continue. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Guardarão, pois, os filhos de Israel. Judeu, filho de Israel, os israelitas, não é povo gentílica, não é para a igreja gentílica, não é para a igreja brasileira, tal coisa, tal guarda do sábado, tá? Para nós isso não existe, isso é para o judeu, a guarda do sábado, tá? Entre mim e os filhos de Israel, porque ele fez um sinal, ele fez um pacto, uma aliança, para todo sempre trabalharás 6 dias e no 7º descansarás. E aí volto a dizer, trabalhou 6 dias e no 7º descansou e restaurou-se. Êxodo 31, 16 ao 17. Acompanhe na Bíblia, na sua Bíblia, depois dá uma olhadinha, volta o vídeo, tá? Em Deuteronômio 5, Moisés reafirma os 10 mandamentos à próxima geração dos israelitas. Aqui, após ordenar que se guardasse o sábado, nos versos 12 e 14, Moisés dá a razão porque o sábado foi dado à nação de Israel. De novo confirmando aqui,
Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, que foi escravo, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte, através de quem? De Moisés, tirando do Egito para a terra prometida, onde eles passaram por todo aquele caminho que é o êxodo do Egito para a terra prometida, onde eles desobedeceram e ficaram rodando por 40 anos, aonde a velha geração não entrou, só entrou os mais jovens, o remanescente. Aí toda uma história que dá para fazer mais vídeos, tá bom? Mas aqui é para a gente ter uma compreensão que essas palavras eram e foram para o povo judeu, tá? Então ordenou o quê? Que guardassem o dia do sábado, Deuteronômio 5,15. Depois você volta o vídeo e confirma na sua Bíblia. Repare na expressão por isso. A intenção de Deus é dar o sabá ou o sábado a Israel. Não foi que se lembrassem da criação, mas que se lembrassem da sua escravidão egípcia e do livramento de Deus. Como se esse sabá, como se fosse esse dia de descanso, o dia que eles foram libertos. O dia que eles descansaram e saíram daquela escravidão, daquele governo iníquo, tá certo? Então ele está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma comparação. Quando fala de descanso, estava dizendo que eles eram escravos e agora eles estavam saindo para a terra de descanso, a terra que manava leite e mel, os verdes campos, verdes vales, onde havia caixas de uva que somente 2 homens teriam condição no varão para carregar, onde a vaca dava o leite como ninguém, tá certo? Tudo era muito bom, tudo era muito em abastança, em quantidades grandes, tá bom? Aquele lugar ao qual Deus estava conduzindo para a terra prometida, tá bom? Vamos lá? Então, nesses requisitos e dentro disso, Deus deu a eles um dia para que eles pudessem ter esse descanso, tirando da escravidão. Êxodo 16, 29. Não poderia acender o fogo. Êxodo 35, 3. Aqui ele já estava dizendo a respeito de algumas coisas que não podiam fazer no sábado, porque era descanso, tá? Não poderia fazer ninguém trabalhar. Então já estava mostrando aqui como é que eles deviam se comportar segundo algumas leis que estavam sendo aplicadas agora, tá? Deuteronômio 5,14. Deuteronômio 5,14. A pessoa que quebrasse a lei do sabá ou do sábado seria colocado à morte. Era bem extremista. Era uma situação assim, dente por dente, olho por olho. Teria que se obedecer sim ou não. E não tinha que ter meio termo. Então, Êxodo 31, 15, Números 15, 32 ao 35, falando a respeito dessas quebras. Não podia quebrar essas alianças, não podia quebrar esses pactos, porque era uma lei. Agora eles teriam que aprender a viver sobre um novo tema, um novo tempo, uma lei que agora Deus estava colocando para o povo judeu, ok? Um exame das passagens do Novo Testamento nos mostra 4 pontos importantes. Primeiro, sempre que Cristo aparece em sua forma ressuscitada e é o dia mencionado, sempre é primeiro dia da semana. Então, olhando agora para o novo ciclo, para esse novo pacto, nós estamos vendo agora de uma outra forma, um outro formato para esse novo tempo. Vamos lá. Sempre é mencionado, é dito o primeiro dia da semana, Mateus 28, 1, o 9 e 10, depois Marcos 16, 9, Lucas 24, 1, 13 e 15, João 20, 19 a 26, tá? Eu estou citando essas passagens, que é para você estar olhando na sua Bíblia e confirmando esse assunto. Porque são passagens que estão correlacionadas e mostrando como de fato agora seria. Apesar que nos evangelhos ainda estava sendo cumprido a lei. Então Deus veio para cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Para nós não precisarmos dela. Ok? Vamos lá. A única vez em que é mencionado sabá ou sábado, desde Atos até Apocalipse, isto é, para os fins evangelísticos, os judeus e sempre no contexto de sinagoga.
que era o lugar onde eles adoravam a Deus, que eles iam, etc e tal. É tema também para outros vídeos, não dá para falar tudo aqui. Vamos finalmente? Vamos lá. Atos 13. Atos dos Apóstolos. Nos capítulos 13 e 18, Paulo escreveu: e fiz-me como judeu, para ganhar judeu, para os que estavam ou os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei. Como se estivessem para ganhar os que estão debaixo da lei. Quer dizer, ele se fez judeu para ganhar os não-judeus. Ele se fez os não-judeus dando um exemplo para o judeu. Não sei se você está me entendendo. Ele se fez uma coisa e outra porque estávamos vivendo nos trâmites, nas mudanças de velho para o novo, aliança antiga, aliança nova. Então havia uma transição. Então Paulo aqui estava mostrando muito bem como seria essa transição. Então ele se fez judeu para ganhar o gentil e se fez como um gentil, agora mostrando para o judeu que todos agora eram por igual. Não importava se gentil e se judeu diante de Deus, ok? Deu para entender? Eu acho que eu me fiz entender aí nessa partezinha, tá? Então, 1 Coríntios 9:20. Paulo não foi à sinagoga para ter comunhão com os santos ou edificá-los, mas para convencer os perdidos a salvá-los. Então Paulo foi até lá não porque ele ia congregar numa sinagoga, mas ele foi levar as boas novas, assim como no aerópago, assim como na rua, na prisão, na praça. Então ele tinha essa atitude aí de levar as boas novas, e quem lê as epístolas de Paulo sabe o que está falando, sabe o que eu estou dizendo. Se você não lê ainda, talvez você vai encontrar alguma dificuldade. Os gentios, Atos 18:6, dentro dessa questão aqui do sábado, não é mais mencionado. Ao invés de sugerir que se observe o sábado, o restante do Novo Testamento sugere o oposto, incluindo, com exceção do ponto 3 acima que foi citado, encontra-se em Colossenses 2:16. Leia lá Colossenses 2:16, porque já está dando uma ideia diferente com relação aos gentios, tá? Olhando mais de perto, vemos que esta revelação ou esta obrigação não é mais para o crente do Novo Testamento, que era do Velho, era para o judeu, e o que é do Novo é para o gentil. Vocês estão me entendendo? Porque o judeu rejeitou o Messias, ainda que tenha vários tipos de judeus dentro do judaísmo. Por exemplo, o judeu messiânico, ele é diferenciado, porque ele entende que o Messias virá, mesmo que ele não entenda como nós entendemos com relação ao arrebatamento, segunda vinda, grande tribulação, milênio, ainda que ele não tenha, apesar que ele lê, eles sabem, ainda que ele não tenha todo o entendimento, mas ele é um cristão messiânico, ou um judeu cristão, como se diz, tá? Vamos finalmente? Bora lá. Então o que acontece hoje? A ideia que se dá hoje e que nos mostra é um domingo para o cristão. Tá? Apesar que a gente não discute, eu não discuto com relação a isso. Paulo dizia, eu não discuto o dia. Foi deixado, por exemplo, o domingo? Tá, se foi deixado o domingo, porque Jesus ressuscitou em um domingo, não é assim? Jesus não ressuscitou no domingo, morreu na sexta, passou o sábado e ressuscitou no domingo. Então, para o cristianismo é o domingo, é o dia de descanso. Para o judeu ainda é o sábado. Ok? É assunto para a gente falar em outro vídeo, tá bom? Então vamos lá para o finalmente. Então dá uma olhadinha lá. Então sábado são coisas para o futuro, porque o sábado está falando de um descanso. Ele é um sábado para adiante, ele é um assunto profético. Traz uma profecia mais para frente, mais adiante, tá bom? Colossenses 2:16 e 17. Dá uma olhadinha lá também. Não dá para ficar lendo tudo aqui. Colossenses 2:14. Também fala um pouco sobre esse assunto. Romanos 14, 5, 6, parte A. Dá uma olhadinha também, que você vai ter o entendimento. Gálatas 4, 9 e 10 também está falando a respeito desses últimos tempos. E que é para a gente não discutir sobre a questão do domingo, dia de festa, sábado, porque todo dia é dia do Senhor. Tá bom? Os religiosos
Eles querem, uns dizem que guarda o sábado, outros que guarda o domingo. Eu não discuto, Paulo também dizia que não discutia isso, que ele ia deixar a cargo de cada um e cada um tivesse aí a consciência melhor do que seja feito, ou do que poderia ser feito, desde que a pessoa de fato estivesse tendo essa consciência. Então era isso. Então o que mudou na verdade, né? Alguns afirmam, entretanto, que Constantino em 321 fez aí uma mudança do sábado para domingo com relação à adoração e à igreja primitiva. Tá? Então, se você dá uma olhadinha em Atos 20.7, Coríntios 16.12, você vai ter um entendimento melhor. 2 Coríntios 9.12, também é bom você olhar. Dá uma olhadinha, confira lá. Esse vídeo já ficou meio longo, mas é por causa do assunto também. Tá? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo.